Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por estarmos reunidos aqui, nesse dia que o Senhor nos preparou, e graças ao Senhor pela sua vida. Nós estamos aqui em família, e Deus colocou no coração do pastor Alencar de nós, ao longo desse mês, recebemos ministrações sobre família. E como a família ela é importante, nós vivermos em família, nós termos, uma família, e eu acredito que é uma das maiores alegrias que Deus ele pode dar na vida do ser humano, Tem coisas, conquistas nesse mundo que muitas vezes a gente traz uma satisfação, mas é uma satisfação passageira, A família não, a família ela foi instituída por Deus. Deus ele foi quem criou a família, Ele criou os braços amorosos da mãe para aconchegar, os braços do pai para trazer a proteção. Interessante que cada um tem o seu papel, Deus ele criou os laços entre irmãos, Nós vemos a cumplicidade, nós vemos o amor, e foi Deus quem sonhou, com uma mesa, O Senhor Jesus, quando ele esteve neste mundo, ele ceiou com seus discípulos ali a sua família terrena, E nós temos a possibilidade de estarmos também aqui em família. E a importância da mesa, A importância da mesa. A mesa é um lugar onde a família ela se reúne, onde você pode olhar olho no olho, Você pode ali se alimentar com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. E isso é uma felicidade para nós, Isso é um cuidado de Deus, isso é uma demonstração do amor de Deus. Mas eu também acredito que algumas das nossas maiores dores na vida, elas nascem justamente dentro da família, Porque algumas feridas causadas ou por uma criação, ou por uma desavença, isso traz uma dor, Isso traz uma dor para a nossa vida. Existem pessoas que superam problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de enfermidade, crise financeira, mas ainda carregam dentro de si palavras que foram ditas lá atrás, palavras que foram ditas há 10, 20, 30 anos, e isso causa uma ferida na vida da pessoa. E o tema da ministração que Deus colocou no meu coração é famílias curadas pelo amor, Famílias curadas pelo amor. Entenda esse amor como um A maiúsculo, Como sendo o amor de Deus. O amor de Deus ele é capaz de curar todas as coisas, De repente uma falta que você teve na família, o amor de Deus ele supre, De repente uma desavença que teve na família, o amor de Deus ele nos cura, Ele nos liberta. E o texto que eu gostaria de meditar junto com os irmãos nessa noite está no livro de Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 4. Nós iremos ler, a princípio, o verso 31 e 32. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 4, 31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Queridos, Paulo ele escreve essa carta enquanto ele ainda estava preso ali em Roma, mas Paulo ele estava com o coração livre, Nós vemos que mesmo aprisionado, Paulo ele escrevia, ele ensinava sobre o amor, sobre a unidade, sobre a vida cristã verdadeira. E aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala sobre como o evangelho ele deve transformar os nossos relacionamentos, O relacionamento que nós temos ao longo da nossa vida. O capítulo 4
ele fala justamente sobre isso, e quando ele chega a esses versículos, ele toca em uma das áreas mais delicadas da vida humana, a relação entre pessoas, né? Inclusive os relacionamentos familiares, né? É muito bom nós termos o convívio familiar, sabemos nos relacionar com a nossa família. E Paulo, ele mostra que não basta nós sermos espirituais na igreja, se dentro de casa nós carregamos amargura, se dentro de casa a ira, se dentro de casa a falta de perdão, né? O que nós vivemos aqui na igreja, na reunião, né? Porque a igreja somos nós, e mesmo na nossa casa nós somos a igreja, mas aquilo que nós vivemos aqui na reunião é reflexo daquilo que nós vivemos na nossa casa, né? Aquilo que nós temos aqui nesses períodos de em torno de 2 horas, é muito pequeno diante daquilo que nós temos na nossa casa, e isso deve ser uma continuidade, né? Não adianta nós chegarmos aqui, levantarmos a nossa mão, adorarmos ao Senhor, se dentro da nossa casa o nome do Senhor ele não está sendo glorificado, né? Isso deve ser uma extensão, né? Ao chegar aqui é prazeroso, nós adorarmos com liberdade o nome do Senhor, mas isso deve ser uma continuidade daquilo que nós vivemos ao longo da semana, né? Daquilo que nós temos vivido na nossa casa. Hoje nós vivemos tempos em que casas físicas, elas estão estruturadas, mas muitos corações eles estão quebrantados, eles estão quebrados, né? Eles estão destruídos, né? Quantas famílias aparentemente possuem tanto, mas falta tanto na questão familiar. Temos moradias confortáveis, mas já são relacionamentos frios, né? Nós temos a tecnologia que nos conecta, mas muitas vezes já não há mais um diálogo verdadeiro, né? Hoje nós estávamos até comentando na EBD de que a tecnologia muitas vezes ela serviu para você encontrar um amigo do colégio, né? Um parente distante que você não via há muito tempo. Isso possibilita com que você tenha um contato, mas muitas vezes aquele que está do seu lado, né, aquele que está dentro da sua casa, isso foi esfriando, né? O relacionamento ele foi deixando de ter um diálogo verdadeiro, de ter um relacionamento íntimo, e a verdade é que há muitos lares feridos, há muitas famílias machucadas, e muitos deles, há pessoas que amam a Deus, que servem na igreja, mas que carregam dores, né? Dores que nasceram dentro de casa. Algumas palavras duras, algumas ausências, algumas decepções, algumas distâncias, e nós costumamos pensar, né? Com o tempo as coisas elas vão se resolver, né? Não, principalmente nós pais, nós falamos, não, isso é uma fase, né? Isso vai passar, nós já fomos adolescente, nós já fomos criança, mas o tempo, muitas vezes ele não resolve, né? O tempo ele pode infeccionar, uma ferida que ela não é tratada, né? Uma dor ali que não é cuidada, isso pode trazer uma infecção, e essa infecção ela pode trazer a morte. Mas existe uma boa notícia, o Evangelho de Cristo. Nós fomos perdoados, né? O nosso Deus, ele é um Deus de restauração. O nosso Deus, ele não apenas salva a nossa alma, mas ele também nos restaura, né? Ele restaura o nosso lar, ele restaura a nossa família. Queridos, algo muito importante que nós devemos entender é que a família ela é um projeto de Deus, e nós devemos zelar pela nossa família, nós devemos cuidar da nossa família. Antes de haver igreja, antes de haver o governo federal, o governo estadual, antes de haver a prefeitura, né, o prefeito, a cidade, o Senhor Jesus, ele constituiu a família, e a família ela é a base de tudo isso. O inimigo, ele luta contra a família, porque ele sabe que se ele destrói a família, ele destrói uma sociedade. Hoje muitas dores do que nós enfrentamos na sociedade atual, é justamente porque a família ela está sendo bombardeada, porque a família ela tem sido bombardeada pelo inimigo. Em Gênesis 2:18, o Senhor ele diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda.
A família, ela foi o primeiro projeto no coração de Deus. Quando a serpente, ela convenceu Eva a comer do fruto, o alvo do inimigo era destruir o relacionamento do casal com Deus, né? Porque o inimigo, ele sabe que se ele destruir a família, se ele destruir o relacionamento do marido e da mulher, se ele destruir o relacionamento da família com Deus, né? Nós teremos uma sociedade vulnerável. Ele destrói a fé, ele destrói a comunhão. O primeiro homicídio que está relatado na palavra de Deus, em Gênesis 4, ele foi justamente entre a família, né? Nós vemos dois irmãos. Deus, ele recebe a oferta de Abel, mas ele rejeita a oferta de Caim, e com isso surgiu a inveja, né? Que gerou a raiva, que gerou a amargura, que gerou o ódio. Queridos, as coisas, elas começam de uma forma pequena, e essa forma pequena, ela vai se alimentando. Por isso que nós devemos pedir graça ao Senhor, nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. E no verso 8 nós vemos o registro da primeira morte, justamente em família. O verso 8 ele diz assim, o verso 8 de Gênesis 4, ele diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Percebam que em Efésios, Paulo, ele diz: livrem-se de toda a amargura. A amargura, quando ela é alimentada, ela chega ao ponto em que o irmão, ele tira a vida do outro, né? Muitas vezes isso não acontece na esfera física, né? Mas quantas vezes emocionalmente, né, as famílias, elas estão mortas, já não se tem um relacionamento entre irmãos, já não se tem um relacionamento entre pais e filhos, porque toda a tragédia, ela começa pequena. Ninguém acorda, né, desejando já matar a sua família, ninguém acorda desejando já o mal. Isso começa com a primeira ofensa, isso vai sendo alimentado, depois vem a mágoa, depois vem a amargura, depois a distância, o silêncio, e quando percebemos, o relacionamento, ele já não existe mais. Muitas vezes são pessoas convivendo dentro da mesma casa, né? Ontem nós falamos sobre isso aqui no encontro de casais, de que nós devemos tomar cuidado com as raposinhas, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com o leão, com o urso, aquilo que já chega dando sinal, não, mas são as coisas pequenas, né? São as coisas do dia a dia que muitas vezes vão acontecendo dentro do nosso lar, e quando nós percebemos, ela já tomou uma dimensão, ela já trouxe um afastamento. O diabo, ele sabe que se ele ferir o relacionamento entre marido e mulher, se ele ferir o relacionamento entre pais e filhos, ele vai enfraquecer a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é constituída por famílias, e como é bom nós estarmos aqui em família, como é bom nós vivermos um conceito de família cristã, né? A nossa igreja é uma igreja que ama a família, que valoriza a família, que vive os princípios cristãos para a família. A nossa família, ela é um pequeno reflexo do reino de Cristo. Se nós não vivemos o reino do Senhor aqui nessa terra, dentro do nosso lar, querido, não vai ser aqui durante 2 horas que você vai viver isso. Nós precisamos, a cada dia, trazer a presença do Senhor para dentro do nosso lar. A cada dia buscarmos a presença do Senhor, né? A distância, a rotina, né? Os afazeres, a cada dia eles tentam nos afastar daquilo que é precioso diante do Senhor. Algumas coisas tão simples quanto você fazer um devocional com seu filho, que vai te tomar 10, 15 minutos do seu dia, querido, isso é tão precioso. Isso vai mudar a vida do seu filho, isso está trazendo a presença do Senhor para dentro da sua casa, né? Algumas coisas nós temos como perda de tempo, mas isso é um investimento. A partir do momento que nós
trazemos a presença do Senhor, a partir do momento que nós colocamos o louvor dentro do nosso lar, a partir do momento que nós abrimos a Bíblia, nós estudamos a palavra do Senhor, queridos, você está ganhando tempo, você está trazendo a presença do Senhor, né? No dia mau, no dia da adversidade, a presença do Senhor, ela vai estar sobre o seu lar. Muitos olham diante das adversidades e falam, nossa, como você tem essa paz? Nessa paz ela vem do Senhor, é a presença do Senhor. O amor que há no lar, ele deve refletir o amor que há entre Cristo e a igreja, né? Cristo, ele ama a sua noiva, ele anseia pela sua noiva, e é por isso que a cura da família, a cura dos relacionamentos familiares, ela é uma obra espiritual, ela não é apenas algo emocional, né? Não existe algo espiritual. Quando você vê algo acontecendo na sua família, clama o nome do Senhor Jesus, repreenda em nome de Jesus, né? Você não está espiritualizando uma situação, não, você está chamando aquele que pode resolver todas as coisas, né? Nós vivemos em um contexto onde, não, tudo é emocional, tudo é psicológico. Não, existe o espiritual sim, e nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, de repreender a ação maligna, que o inimigo ele tenta destruir o nosso lar, que o inimigo ele tenta destruir a nossa família. Existem feridas que têm adoecido, feridas que têm, né, trazido consequências para os nossos lares, e muitos lares hoje estão feridos, com falta de amor, com a falta de cura. Algumas feridas elas podem ter sido causadas por palavras ditas, né? A palavra que é dita, ela não volta. Nós devemos pedir sabedoria ao Senhor, né? Principalmente naquele momento em que o nosso temperamento, ele eleva a temperatura, né? Nós devemos pedir graça ao Senhor. Senhor, controla a minha língua, Senhor, controla a minha natureza, né? Porque uma palavra dita, querido, depois para consertar, né? Primeiro que a palavra dita, ela já saiu, é como se fosse uma flecha, né? Uma flecha, ela não é bumerangue, se ela for bumerangue, ela pode te matar, né? Então, a palavra dita, ela saiu da sua boca, ela já não tem mais volta. Então, que o Senhor, ele nos dê graça. De repente, é uma ausência, né? Uma ausência de afeto, uma ausência de cuidado, uma traição amorosa ou emocional, uma falta de perdão entre irmãos, entre pais, entre filhos, né? O orgulho, muitas vezes o orgulho ele tem criado um muro entre as famílias, porque você sabe que você está errado, mas o orgulho ele não te deixa pedir perdão. E quando nós reconhecemos que nós fomos perdoados, querido, o que é perdoar o nosso irmão? O que é perdoar o nosso cônjuge? O que é perdoar os nossos filhos, né? O que é pedir perdão para os nossos filhos, né? Hoje nós comentamos isso também, que às vezes os nossos filhos, nós queremos passar uma imagem de que nós somos super-heróis, né? Nós não erramos, não, como pai você tem que me respeitar. Queridos, mas nós falhamos, nós erramos, e já teve situações em que o Espírito Santo, ele veio e ele falou, não, pede perdão, porque você está errado. E eu fui diante do Jojo, falei, Jojo, perdoa o papai, porque o papai errou. É humilhante? Não, querido, não é humilhante. Você está ensinando o seu filho, você está trazendo a presença do Senhor, você está trazendo um ambiente de perdão, né? Assim como nós fomos perdoados, assim como Jesus Cristo, ele nos perdoou de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de toda a maldição que já estava sobre a nossa vida. O que é para nós perdoarmos o nosso parente? O que é para nós perdoarmos aqueles que estão na nossa casa? Casa onde há gritos, há pouca conversa. Casa onde não há o ambiente de mesa, falta comunhão, né? A importância, hoje pela manhã o pastor Alencar, ele falou, né? A importância de nós termos um momento na mesa, querido, que seja um dia na semana, né? Mas não deixe isso se perder. Muitas vezes o pai está para um lado, a mãe está para o outro, o filho está para o outro, você não sabe nem o que o seu filho ele está fazendo,
né? E o momento da alimentação, o momento da mesa é um momento de comunhão, né? Uma vez por mês nós temos aqui a celebração da ceia do Senhor, e isso nada mais é do que um memorial, né, do sacrifício de Jesus, e é um ambiente de mesa, né? Pelos olhos da fé nós vemos uma grande mesa aqui, um ambiente de comunhão, em que o Senhor Jesus, ele nos adverte, né, que nós devemos examinar. O apóstolo Paulo, ele escreve que nós devemos examinar nós mesmos e assim participar desse momento de comunhão, né? Se você tem se examinado e você tem encontrado alguma falha, querido, não deixe de participar do momento de comunhão, mas faça um concerto, né, um concerto com a sua família, esteja em comunhão. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele escreve, Efésios 4:31, ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Ou seja, o lar, ele não é um lugar de amargura, o lar, ele é um lugar de cura. A presença do Senhor traz cura, a presença do Senhor traz um ambiente calmo. Em Hebreus 12:15, está escrito: cuidem que ninguém exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Querida, a amargura, ela é uma raiz, né? A raiz, muitas vezes, você corta ali o mato, mas a raiz, ela está crescendo, né? E quando você vai ver o mato, ele sobe de novo, e você vai puxar aquela raiz, ela já está profunda. Aqui, o que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que nós devemos nos livrar dessa raiz de amargura antes que ela tome conta do nosso coração, né? Ela vai se enraizando, e a presença do Espírito Santo, ela não divide espaço, né? Não tem como nós termos uma vida amargurada e queremos que o Espírito Santo, ele habite neste mesmo lugar de amargura, neste mesmo lugar de dor. Pessoas amarguradas, elas contaminam o ambiente. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando você chega num ambiente que tem uma pessoa amargurada, você se sente até mal de estar perto dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela vai contaminando, ela vai falando, ela vai, é um pensamento negativo, né? Tudo vai dar errado, né? Tudo está ruim. Não, essa raiz, ela tem que ser cortada. O perdão, ele tem que habitar no nosso lar, ele tem que habitar na nossa vida. O perdão, ele não é um sentimento, né? Nós nunca vamos sentir: eu estou sentindo que eu devo perdoar. Não. Se depender do nosso sentimento, querido, vai ser o contrário, né? Nós vamos querer matar alguém, né? O perdão é uma escolha, nós devemos escolher perdoar. Nós devemos escolher a cada dia tomar uma decisão espiritual. Nós não podemos perdoar só quando nós sentimos vontade de perdoar, nós precisamos decidir perdoar, porque Deus, ele nos perdoou. Deus, ele nos perdoou primeiro. Jesus, ele nos ensinou a oração modelo. Em Mateus 6:2, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Queridos, como nós queremos receber perdão se nós não somos capazes de perdoar? A oração do Pai Nosso, ela nos ensina isso. O perdão que nós recebemos de Deus é o mesmo perdão que nós devemos oferecer para aquele que está ao nosso lado. Quem não perdoa é uma pessoa que se mantém prisioneira, né? Você vê que é uma pessoa que ela está presa a uma situação, ela está presa, né, àquilo que trouxe o rancor, aquilo que trouxe a mágoa. E eu sei que perdoar não é uma decisão fácil, né? Mas perdoar é necessário para que nós venhamos ser aperfeiçoados, é necessário para que nós venhamos ser transformados. Perdoar quem nos feriu dentro de casa, seja a ausência de um pai, seja um filho rebelde, seja um cônjuge infiel, um filho que está magoado. Isso dói, né? Mas lembre-se de que Cristo, ele nos perdoou, ainda quando nós não tínhamos entendimento. Em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus, ele demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda nós éramos pecadores.
Queridos, quando Jesus ele morreu pelos nossos pecados, nós ainda não tínhamos a consciência, né? E a palavra do Senhor, ela diz que quando nós vamos ofertar, né, na casa do Senhor, e nós lembrarmos de que alguém fez algo contra nós, né, nós devemos deixar a nossa oferta, nós devemos ir até a pessoa e pedir perdão e depois oferecer a oferta diante do Senhor. O interessante desse texto é que ele não fala que se você fez alguma coisa contra alguém, né, mas se alguém fez alguma coisa contra você, né, você não precisa esperar essa pessoa vir pedir perdão, não, nós devemos tomar a iniciativa, né? O Evangelho ele é contrário às coisas deste mundo, né? Nós vivemos um conceito de justiça própria e nós falamos, não fui eu que errei, né? Não fui eu que falhei, o errado que vem pedir perdão, né? Mas o Evangelho de Cristo, ele justamente ele nos mói, né? Ele nos constrange, ele nos faz sair daquilo que é a nossa natureza, ela grita, né, pela nossa justiça aqui terrena, e nós devemos pedir o perdão. Na cruz, Jesus, ele fez algo extraordinário, ele perdoou pessoas que não pediram perdão, né? Você não foi pedir perdão, não, mas o perdão de Cristo, ali na cruz do Calvário, ele foi para a minha e para a sua vida. Quando os cravos, eles atravessaram a mão de Jesus, ele dizia, Pai, perdoa-lhes. E esse perdoa-lhes não eram só para aqueles que estavam ali, não, porque Jesus ele sabia que mesmo no ano de 2026 nós pecaríamos, ele sabia que no ano de 2026 nós precisaríamos daquele sacrifício que foi feito lá no passado, esse sacrifício atemporal, mas esse sacrifício que nos redime dos nossos pecados. Queridos, isso significa muito. O perdão de Jesus foi um perdão com sangue ali na cruz do Calvário. E que nós possamos perdoar, que nós possamos tomar essa decisão de obedecer a Deus. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é escolher não viver mais, né, a partir daquela dor, não viver mais a partir daquela situação que te traz, né, ali o sofrimento, que te traz a amargura. É entregar as feridas na mão de Deus, é deixar o Espírito Santo, ele tomar conta do nosso coração, e quando o Espírito Santo, ele chega, ele tira toda a raiz, ele tira todo o mato, né, ele tira tudo aquilo que está sujo, e quando o perdão ele entra, a paz ela volta, o lar ele muda, a pessoa ela é transformada, né? É impressionante quando nós vemos uma pessoa que ela foi transformada pelo Evangelho, né? Ela não precisa falar, tem pessoas que falam e você fala, nossa, está incoerente isso, né? A pessoa fala, mas eu não estou vendo, mas quando você vê a transformação, é algo lindo, você vê a presença do Senhor, não precisa de palavras, você vê o brilho do Espírito Santo, você vê a transformação. Às vezes nós procuramos tantas coisas, né? Eu não estou dizendo que é errado você buscar uma terapia, você buscar um psicólogo, não, nós devemos cuidar também da nossa saúde emocional, mas nenhuma técnica humana é capaz de restaurar uma família como Cristo. Uma família que ela vai aos pés do Senhor, ela alcança a misericórdia. Uma família que se coloca diante da presença do Senhor, é uma família transformada. Nós devemos a cada dia atrair a presença do Senhor para dentro do nosso lar. A cada dia nós devemos chamar a presença do Senhor para onde nós estivermos, seja no transporte público, né? Seja no nosso local de trabalho, seja na nossa casa, na nossa vizinhança, que nós possamos atrair a presença do Senhor. Em Lucas 19, é relatado a história de Zaqueu, né? Jesus ele não entrou apenas na casa de Zaqueu, Jesus ele entrou no coração de Zaqueu, porque quando Jesus ele entra no coração, a casa muda. A casa ela acaba sendo uma consequência, né? O relacionamento familiar, ele vai acabar sendo uma consequência da presença do Senhor sobre a sua vida. As palavras elas mudam, as prioridades elas mudam,
os relacionamentos, a forma em que você trata as pessoas que estão à sua volta, isso vai mudar. Nós temos a tendência, né, de que as pessoas que estão mais próximos a nós são as pessoas que sofrem, né? Geralmente quando nós estamos estressados no trabalho, nós seguramos a onda, né? Não, tá tudo bem. Na igreja nós seguramos a onda também, não, a paz do Senhor, irmão. Mas em casa você é quem você é. Em casa não tem como, né, você não ser você. E nós devemos trazer a presença do Senhor, né? Nós pedimos: Senhor, eu sei que o meu temperamento ele é forte. Senhor, eu sei que eu sou explosivo, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor mude, eu preciso que o Senhor transforme, né? A presença do Senhor, ela cura aquilo que muitas vezes o tempo não curou, aquilo que muitas vezes o tempo ele só alimenta ali para o mal, ele só vai piorando a situação. O Deus que cura famílias é o mesmo Deus que ele restaurou o relacionamento de José com seus irmãos, né? Quando nós olhamos a história de José ele tinha de tudo, né, para ser uma pessoa amargurada, para ser uma pessoa que não entendeu ali o propósito de Deus, né, ali para que ele no futuro ele trouxesse bênção para a casa do seu pai, para os seus irmãos, ali como governador do Egito. E em Gênesis 50:20 diz assim: vós investiste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqui José ele tem um entendimento de que tudo aquilo que ele passou, né, a tentativa dos seus irmãos, a princípio de o matar, depois vendendo-o como escravo, né, tudo aquilo que ele passou ali no Egito, ele entendeu o propósito de Deus, e nós precisamos entender de que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Às vezes na situação nós não entendemos, mas lá na frente nós iremos entender, ou nós não entenderemos, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus ele não tem o prazer no nosso sofrimento, Ele não quer que nós tenhamos uma vida difícil aqui, mas se você está passando por alguma dificuldade, existe um propósito de Deus, né? Deus ele não te abandonou, Deus ele não abandonou o seu lar, Deus ele não abandonou a sua família, né? Deus ele transforma aquilo que é dor, ele transforma em testemunho, para que o nome dele seja glorificado, para que a graça do Senhor ela seja reconhecida sobre a nossa vida. Queridos, talvez o Espírito Santo ele está trazendo à sua mente agora pessoas, situações, lembranças que te traz amargura, que te traz uma dor. Mas se o Espírito Santo ele está te fazendo lembrar, é porque ele está requerendo de você o perdão. Você precisa perdoar. O Senhor ele está aqui para curar corações, para restaurar famílias. O verso 32 de Efésios 4 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Escolha hoje quebrar essa raiz de amargura, né? Algumas de repente são raízes tão passadas, são situações tão antigas, e a gente fala, não, se a gente revirar a terra vai ser pior, é melhor deixá-la. Não, mas é necessário retirar, querido, para nós termos uma vida com Cristo, para nós termos um lar abençoado, é necessário que a presença do Senhor, ela esteja na nossa casa. Mais uma vez eu digo, eu não sei o seu contexto familiar, né? Eu não sei como foi a sua história até hoje, de repente, né, uma ausência, de repente uma desavença, né, de repente uma falta, de repente uma palavra dita, que trouxe maldição sobre a sua vida, mas essa noite é uma noite de cura. Talvez você esteja pensando, pastor, mas a minha família ela já não tem mais jeito, o meu casamento, ele já não tem mais jeito, ele já está ferido,
né? O meu relacionamento com os meus filhos já não tem mais como reconstruir. O meu pai, ele nunca me pediu perdão, mas aprenda com o Evangelho de Cristo, né? Tome esse primeiro passo, né? Às vezes nós nos sentimos em situações em que nos falta o chão, nós não sabemos como lidar com a situação, mas o Evangelho de Cristo, você precisa dar o passo, e Deus, ele vai colocando o chão, e ele vai te direcionando, e ele vai te mostrando o caminho, ele vai trazendo a cura para a sua vida. O mesmo Deus que restaurou o relacionamento de José com seus irmãos, o mesmo Deus que entrou na casa de Zaqueu, né? O mesmo Deus que restaurou Pedro depois ali da negação, né? É o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que está cuidando de cada um de nós. Então não existe impossível para o nosso Deus, não existe situação que não possa ser resolvida diante da presença do nosso Deus. Que nós possamos a cada dia viver plenamente o Evangelho de Cristo, que a cada dia, queridos, nós possamos nos posicionar como filhos de Deus, nós possamos posicionar a nossa família, né, o nosso lugar seguro, o nosso lugar de conforto. Mas nada adianta nós termos uma estrutura física, né, se a presença do Senhor não estiver sobre o nosso lar. E aonde a presença do Senhor está, ali tem que ser um ambiente de cura, ali tem que ser um ambiente de paz. E eu te convido neste momento a se colocar em pé. Deus, ele não procura, né, pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Deus, ele não procura famílias perfeitas, porque as famílias perfeitas também, elas não existem, né? Nós temos falhas. Deus, ele está procurando corações dispostos, famílias dispostas a perdoar, dispostas a recomeçar, dispostas a permitir que Cristo, ele venha ocupar o centro da casa, né? De repente, ao longo da caminhada, né, você cedeu ali o espaço da sua casa para amargura, para desavença, mas Cristo, ele quer voltar, ele não se afastou, ele continua ali esperando lugar para assumir o centro da sua casa, para que a comunhão volte, aquilo que parecia impossível comece a ser restaurado. E para finalizar, Josué 24:15, um texto bastante conhecido. Josué, ele diz assim: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses, de repente o Deus da amargura, o Deus da ira, o Deus da desavença, dos seus antepassados, né? Quantas vezes você já vem numa linhagem em que os seus avós, eles tiveram amargura, isso foi passado para os seus pais, isso está sendo passado para você, mas em nome de Jesus, que isso seja quebrado, né? Os deuses dos seus antepassados serviram no Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Querido, a terra que nós vivemos, ela serve aos deuses deste mundo, querido, mas nós não pertencemos aos deuses deste mundo. Mas Josué, ele diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, querido, esse mas, ele muda toda a história. De repente, essa história que a sua família, ela carrega tanto tempo, você possa dizer nessa noite: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você repetisse comigo: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai amado, nós não aceitamos, Senhor Jesus, Pai amado, que a amargura, Senhor Jesus, que a tristeza, Senhor, que as coisas deste mundo, Senhor, que o embaraço, Senhor Jesus, venha nos tirar a comunhão contigo, Pai. Senhor Jesus,
assim como Josué, Senhor Jesus, diante do contexto ali que eles viviam, Senhor, em que a idolatria, Senhor Jesus, ó Pai amado, predominava, Senhor. Ó Pai amado, quantas vezes, Senhor Jesus, famílias têm vivido em desavença, Senhor, famílias têm se afastado de Ti, Senhor. Ó Pai querido, mas nós dizemos nessa noite, Senhor, mas, Senhor, nós quebramos, Senhor Jesus, toda maldição, Senhor, todo mal, Senhor, e nós declaramos, Pai querido, ó Senhor Jesus, que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor, que eu e a minha casa nós tiraremos toda a raiz de amargura, que eu e a minha casa nós tiraremos toda a dor, Senhor. Oh Pai querido, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai querido, a perdoarmos, Senhor, da mesma forma que nós fomos perdoados, Pai. Senhor Jesus, neste momento eu oro, Senhor, Pai amado, Tu conheces, Senhor Jesus, a história, Senhor, de cada família aqui presente. Tu conheces, Senhor Jesus, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai amado. De repente, Senhor Jesus, foi uma palavra maldita, Senhor, foi uma desavença, Senhor Jesus. De repente, Senhor, foi uma ausência, Pai querido. Oh Pai amado, mas assim como o apóstolo Paulo, ele instrui, Senhor Jesus, aqui na sua carta, Pai, nos ajuda, Senhor Jesus, a nos livrarmos, Senhor, de toda a amargura, de toda a indignação, de toda a ira, Senhor, de toda a gritaria, Pai amado, de toda a calúnia, Senhor, de toda a maldade, Pai amado. Nos ajuda, Senhor, para que a Tua presença, Senhor Jesus, ela seja plena, ela seja real, Pai, para que o nosso culto a Ti, Senhor, ele seja ofertado de uma forma sincera, Senhor. Não adianta, Pai amado, nós cumprimos com 2 horários aqui, 2 horas de reunião, Senhor. Oh Pai amado, se dentro da nossa casa nós não adorarmos o Teu santo nome, Pai, nos ajuda, Senhor, nos dê um coração perdoador, Pai amado, que a Tua bondade, Senhor Jesus, esteja sobre a nossa vida, Pai, que nós sejamos bondosos, Senhor, que nós sejamos compassivos, Senhor Jesus, um com os outros, Senhor, que nós venhamos nos perdoar, Senhor Jesus, mutuamente, Senhor, assim como o Senhor Deus nos perdoou, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Visita, Pai querido, cada coração, Senhor. A Tua palavra, Senhor Jesus, ela não volta vazia, Pai. Oh Senhor Jesus, que, Pai amado, nós possamos ter um entendimento, Senhor, que toda a trave, Senhor Jesus, seja tirada, Senhor, dos nossos olhos, Senhor. Pai amado, que todo o tampão seja tirado dos nossos ouvidos, meu Pai. Oh Senhor Jesus, que a língua, Pai amado, desfreada, descontrolada, Senhor Jesus, ela saia da nossa boca, meu Pai, e que haja, Senhor Jesus, um ambiente de paz, Senhor, um ambiente de amor, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê, Senhor Jesus, discernimento, Pai querido, nos ajuda, Pai, nos dê, Senhor Jesus, um coração, Pai, um coração, Senhor Jesus, igual ao Teu, Pai, um coração, Senhor Jesus, disposto, Senhor, a obedecer, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor, nós Te louvamos, Pai, aleluia. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a...
igual ao teu. Peça isso ao Senhor nessa noite. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Aleluia. Dá-me o coração igual ao teu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.